Olá, eu sou Gilmar Reis, médico professor, trazendo para você mais um Saúde Todo Dia. As doenças cardiovasculares são as principais causas de óbito nos países ocidentais. Os infartos e acidentes vasculares cerebrais são responsáveis por quase 60% da mortalidade, inclusive no Brasil. Para que nós possamos reduzir esse risco de morrer de infarto e de derrame, nós precisamos identificar questões na história médica que estão associadas ao infarto e ao derrame. São os chamados fatores de risco cardiovasculares. Pois bem, um estudo recente mostrou que nós temos mais um fator de risco cardiovascular, o qual, somente pela presença dele, já é suficiente para afirmarmos que podemos ter maior eventos coronarianos e cerebrais e também maior mortalidade cardiovascular. Esse ensaio clínico foi apresentado no último Congresso Americano de Cardiologia ao final de novembro do ano passado. Esse fator de risco, ele é especificamente para pessoas que são submetidas à angioplastia coronariana. O que é uma angioplastia coronariana? É um procedimento cardiovascular, tipo uma cirurgia, que é indicada sempre quando há um entupimento das artérias coronárias, que são as artérias que levam o sangue e oxigênio para o músculo cardíaco. Para que o nosso músculo cardíaco, a nossa bomba cardíaca, funcione adequadamente, ela precisa receber a quantidade adequada de oxigênio e de sangue. E isso é feito através dessas pequenas artérias, que possuem de 2 a 4 milímetros somente de diâmetro, são muito pequenas, que levam sangue para o coração. Pois bem, essas artérias são muito sujeitas a entupimentos, a obstruções, as placas de aterosclerose, que são nada mais nada menos que placas de gordura que vão formando ao longo dos anos. E muitas vezes a gente consegue controlar de forma adequada usando medicamentos, mas em diversas situações a gente não consegue controlar estas placas somente com medicamentos. Aí torna-se necessário realizarmos os chamados procedimentos de revascularização. Nós temos as cirurgias de peito aberto, as conhecidas ponte de Safena, e as angioplastias coronarianas, que são procedimentos minimamente invasivos, que carregam uma repercussão para o organismo muito menor, não tem que fazer uma cirurgia de abrir um peito. E hoje, no Brasil, de cada 5 revascularizações miocárdicas, 4 são angioplastias, o que é muito bom para a população. Quase 50% de todas as mortes associadas às doenças cardíacas e quase 200 mil brasileiros morrem anualmente. Destes 50% são obstruções coronarianas, ou seja, a angioplastia coronariana ela contribui decisivamente para salvar vidas no nosso país. Em torno de 80 mil brasileiros são submetidos a procedimentos de revascularização coronariana através da angioplastia, né? Falei muito sobre a angioplastia, mas o que é efetivamente? É um procedimento semelhante a um cateterismo cardíaco. O paciente vai para uma sala chamada sala de hemodinâmica, se prepara como se fosse fazer uma cirurgia e é feito então uma punção de uma artéria e através dessa artéria nós introduzimos um catéter que ele chega até lá na aorta, no coração, e ele canula a artéria. Ele faz uma introdução de um catéter mais fino dentro da artéria coronária. E com isso eu consigo chegar exatamente onde está a obstrução. Esse catéter ele tem um balãozinho na sua extremidade e junto desse balão nós temos um stent, que é uma prótese
coronariana, chamada stent. Aí a gente enche esse balão com soro fisiológico, esse balão esmaga a placa de aterosclerose e com isso eu faço a literal desobstrução da artéria, mecanicamente. Esse procedimento ele é muito importante, porque eu posso fazê-lo de forma eletiva, a pessoa vai para o hospital, interna, faz o procedimento, é um procedimento que dura em torno de 40 minutos, aí ele vai para a unidade coronariana, uma unidade intensiva cardiológica, fica lá um dia, sai da unidade, fica mais um dia no hospital e vai para casa. 2, 3 dias depois, pode andar normalmente, sem nenhuma dificuldade. Então, é um procedimento fantástico que nós temos à nossa disposição. Como eu disse, fazemos dessa forma, ou então quando a pessoa desenvolve um infarto do miocárdio, uma situação emergencial, você leva para a sala de hemodinâmica e em 20 minutos, 30 minutos, você tem a resolução do problema. Você desentope a artéria e salva uma parcela considerável do músculo cardíaco que, se não fizesse isso, ela iria morrer. Então, é um procedimento muito importante que nós fazemos a desobstrução do entupimento e, muitas vezes, quase sempre, colocando uma molinha chamada stent. Então, esse procedimento ele é muito legal e ele pode ser feito tanto pelo braço quanto pela perna. Nós temos os fatores tradicionais de risco, mas qual é esse fator novo que foi identificado? Esse fator novo é a presença ou a história de câncer. É isso mesmo. As pessoas que têm câncer têm um risco maior de ter problemas cardíacos. E isso independe da presença desses fatores de risco. Como que isso foi, então, identificado, né? Isso foi identificado através de um estudo que avaliou todos os pacientes em algumas instituições lá nos Estados Unidos que iam ser submetidos a uma angioplastia coronariana. Então, esses pacientes, coletou-se todos os fatores de risco já sabidamente conhecidos e a história de câncer, seja câncer ativo em tratamento, seja câncer já tratado, porém, que aconteceu há alguns anos. Esses pacientes, quase 1.000 pacientes, foram acompanhados durante 5 anos, ou seja, um acompanhamento longo, dos quais praticamente 10% desses tinham essa história de câncer. E neste acompanhamento, observou-se que 30% dos pacientes com história de câncer tinham mais eventos coronarianos do que os outros pacientes sem a história de câncer. E eram quase 30% a mais de eventos nos pacientes com a história de câncer. E isso independe se o paciente tem diabetes, tem pressão alta, tem colesterol elevado, se ele fuma, se ele tem doença renal ou se ele tem a história familiar de hereditariedade para a doença arterial coronariana, que são os fatores de risco hoje mais aceitos. Independentemente deles, ainda tem mais 30% de eventos pelo simples fato da pessoa ter uma história de câncer. Qual que é a mensagem desse estudo para nós? Olha, a mensagem são duas. Então, pacientes que vão submeter a uma angioplastia coronariana e têm história de câncer, eles têm um risco bem maior de desenvolver infarto no futuro, derrame, precisar de operar e precisar de um novo procedimento de revascularização ou até mesmo de morrer. Nós precisamos ser mais intensivos no controle dos fatores de risco já conhecidos. E o outro, que eu acho até mais importante ainda, é o contrário. São os pacientes que têm câncer e fazem o seu tratamento de câncer. Esses pacientes precisam ser extensamente avaliados do ponto de vista dos fatores de risco cardiovasculares e serem abordados de uma forma mais intensiva para que evite esses eventos no futuro. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês no nosso Saúde Todo Dia.